sejam bem-vindos a mais um episódio do Connect ArchiCast, esse podcast que é produzido pelas marcas Eliane Decor Tiles. Para nos acompanhar, você já sabe, a gente está no YouTube das marcas, a gente está também no Spotify. E para saber sobre todas essas novidades, quando sai episódio novo, através dos nossos perfis no Instagram, @ConnectArch_oficial, também o perfil das marcas, @Eliane Revestimentos, @Decor Tiles. A gente tá aqui já com os nossos convidados. Eu, como sempre, ao lado de Cristiane Almeida. Tudo bom, Cris? Tudo bom, Vivi? Vamos apresentar quem são os nossos convidados de hoje? Vamos. A gente tá aqui, então, com Mila Strauss e Marcos Paulo Caldeira, que a gente já sabe que pode chamar de Caldeira, e no final a gente já vai estar chamando de Cal, né? Porque já vamos ficar íntimos. Arquitetos no escritório MM18, e hoje a gente conversa com os nossos convidados sobre novas tecnologias construtivas e várias outras coisas que a gente é muito curioso, a gente quer saber sobre várias coisas. Bem-vindos! Ótimo. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado a vocês pelo convite. Obrigada. Muito bom ter eles aqui, né? Muito bom, e a gente já vai perguntando, gente... Quais são as inovações do mercado? O que está rolando aí que a gente pode considerar novas tecnologias construtivas? O que tem passado na cabeça de vocês? Olha, a gente está usando o CLT agora, que é uma construção em madeira, né? São placas grandes, pré-moldadas, então é uma construção mais seca, mais rápida. E a gente está estudando para poder atender lugares em que é difícil ter mão de obra, né? Então, por exemplo, a gente desenvolveu um projeto de uma casa modular e a ideia é aplicar no Piauí, em lugares que você manda a casa pronta. Então, é um tipo de material que pode atender todo o país, né? Então, a gente está gostando de usar. É madeira engenheirada. Explica para nós, porque assim... Apesar de que eu sei, né? Porque a gente já conversou sobre esse tema ali na matéria. Não, e inclusive temos, né, esse assunto Isso. no blog do connectarch.com.br. Dá para acessar esse conteúdo lá sobre madeira engenheirada. Daí... Eu, inclusive, olhei o conteúdo e fui pesquisar madeira engenheirada, porque eu não conhecia Não, esse e é termo. bonita, sabe? É bonita. E tem aquela coisa que a gente estava conversando há pouco, antes de começar a gravar, da característica natural, da verdade do material. Do purismo, é um material essencialista. Explica um pouco para nós essa questão do material essencialista e o que é, de fato, tecnologicamente falando, essa madeira engenheirada. Tá, porque assim, eu acho que eu não vou saber precisamente há quanto tempo isso já está acontecendo na Europa, eu acho que já tem uns 15 anos. Ou mais, não, acho que tem mais, mas tudo bem. Porque está crescendo muito bem no Brasil. Tem empresas estrangeiras que chegaram aqui para montar fábrica. Uma das características também é porque, como é madeira de reflorestamento, as nossas madeiras crescem muito mais rápido que a deles. Tá. Entendeu? Então, plantar uma floresta de pinos aqui no Brasil, a gente chega num tempo de corte de 8 anos, 10 anos, e lá fora eles esperam 20 e tantos anos. Pelo clima? É, porque a gente tem chuva e sol, chuva e sol, chuva e sol, e lá eles têm, acho que são as florestas do norte, da Europa, daí tudo bem, a madeira deles é mais resistente que a nossa, porque ela cresce mais lentamente, né? Mas basicamente é fatia, pega tábuas e cola, para fazer vigas ou pilares, que daí é MLC, Tá. que é, esqueci agora a sigla aqui, que é a parada, mas assim, você faz pilares e vigas com uma técnica de colagem, ou você cria painéis que funcionam como lajes e vedações estruturais, que daí é o CLT, que é Cross Laminated Timber, né? É mais ou menos que nem um conceito do... É tipo um laminado? É tipo como se fosse uma chapa de compensado naval, só que feito com... uma chapa de compensado naval, você pega uma folha de madeira com veios no sentido, depois você coloca a folha seguinte com os veios em outro sentido. E vai adesivando uma Você vai adesivando uma na outra. Só que você faz isso com tábuas, com pranchas de 20 centímetros por 2 centímetros. E daí você cria um painel maciço que ele tem uma eficiência melhor que o concreto em várias situações de laje, assim, resistência mecânica. Então, é um material que ele entrou para ficar. Só que ainda está numa fase... É aquela fase de aculturamento, né? Sim, é aquela fase de não sei direito o que é. Eu me lembro um pouquinho, voltando na minha memória,
da construção a seco quando chegou no Brasil, sabe? Sim. Eu lembro que quando eu estava na faculdade se falava do drywall como uma grande novidade. Sim. E daí a gente não sabia nem direito o que era, né? Então é um pouco isso. Hoje drywall tá aí pra todo lado, todo mundo sabe o que é, todo mundo Mas tem, por usa. exemplo, drywall para fachada que aqui não tem. É verdade. Então, existe uma dificuldade de trazer materiais novos para o Brasil, porque impostos, toda essa burocracia, então a gente acaba ficando bem limitado, assim, em relação a materiais. E tu acha que a cultura do brasileiro, falo do profissional brasileiro, é resistente a novos materiais ou é aberta? Porque, por exemplo, a madeira, quando a gente fala de que está usando madeira, fica na cabeça da pessoa aquelas casinhas, sabe, alemãs de Sim. madeirinha. De cabaninha, assim, E a pessoa fala, ai, não quero usar madeira pré-moldada. Tem um preconceito. Existe muito preconceito, até com as construtoras, incorporadoras. Então, eu acho que essas incorporadoras que são uma geração mais nova, eles já conhecem e sabem. Tá. Agora, você pega os mais velhos, é uma coisa difícil de explicar, tem que mostrar foto. Mas Tem. acho que tem, né, aquele negócio que a gente falou de cultura de canteiro de obra. Também. Tá. Então, assim, o que é... Vamos entender. Obra é uma desgraça. Obra é encrenca. Tá? Então, boa parte dessa... Obra tem muita complexidade, né? Isso, e tem muito ser humano. Tudo tem muito ser humano. Você passa uma vida fazendo obra, você não precisa reencarnar Excesso mais. de pessoas no mesmo processo. A gente sabe que não interessa. Aí não é só na obra, em qualquer coisa na vida, quando tem muita gente para debater. E as pessoas têm resistência. Tá errado. As pessoas têm resistência. Por exemplo, eu já trabalhei muito em canteiro de obra e é assim, eu sempre fiz assim. Tem Vou continuar preguiça. fazendo assim Exato. Tá dando até o dia que eu certo. morrer. É. Tá, mas tem uma maneira melhor, mais rápida, mais econômica, mais limpa, mais... Não, mas eu cobrei pra sempre fazer fiz assim. assim. eu Nunca vou foi fazer assim. feito. Não podemos tentar, então não podemos fazer diferente. Ah, porque aí é aquela coisa do hábito, né? Até você mudar o hábito da pessoa, ela entender, aplicar, é bem complicado. Tem uma preguiça no sentido, né, dessa Comodidade, resistência, dessa comodidade, até porque isso faz parte do ser humano, daí porque tu falou, tem gente, onde tem gente vai ter inércia, Sim. né? Então, e tem também a falta também de acesso, às vezes, à informação, né? Porque falta também essa questão de... É muita gente para educar também, né? Leva um tempo. Muito. E eu acho que tem um Porque lance do... A pessoa precifica um processo, o Tá. construtor. Então vamos falar, né? Existe uma distância entre prancheta e o canteiro de obra. Muito grande. E no meio desse processo todo, você tem orçamentos, aí você tem um contrato de quem assume o risco e quem assume a responsabilidade. Verdade. A gente sabe também que então existem os processos com relação a prazo e não sei o que mais. Então, parte da resistência ela é até compreendida, porque o cara fala assim, por que eu vou arriscar? Então, a não ser que o cliente queira arriscar Sim. e o cliente final esteja muito harmonicamente com o construtor e com a arquitetura. Alinhado. E E daí aí tem que criar um cenário ideal ali que não se repete muito frequentemente, É né? uma matéria que eu li outro dia, muito interessante, que eram grandes obras arquitetônicas da história dos anos 50, 60, né? E que os arquitetos falavam, esta é a casa de nome Wilfred Rouse, sei lá, no caso lá, um americano, eram arquitetos estrangeiros. Mas porque o cara falava, não, cara, se eu não tivesse esse cliente, Nunca eu teria não feito teria essa casa. condição de colocar em prática essa arquitetura. É verdade. Total. Então, Porque é um processo em conjunto. você tem que né? ter uma confiança de falar. Então, você apresenta, tem um lado de quem está elaborando o projeto, de apresentar uma ideia. Do outro lado, a pessoa, mesmo compreendendo os riscos, comprar essa ideia, estar afim da inovação. E daí, normalmente, os dois juntos vão atrás do construtor que também entra nesse barco. E que daí ele já vem com os preconceitos dele também, e a forma como ele Sim, fazia antes. É, Ou seja, tem que achar também um construtor que sim. esteja disposto a entrar nessa aventura nova aí. Tem que formar o E timezinho também, lá. isso que a gente está falando do pré-moldado, né, da coisa que já vem pronta, é um processo de industrialização. Então, até a gente estava conversando, o ferro, o aço, não tem projetista, é difícil achar especializado, é difícil achar uma indústria que seja dedicada, vem da China, vem de outros lugares. A gente vende a matéria-prima e depois não tem o produto pronto. Então,
é um processo de industrialização da construção civil. Então, tem que já ter o produto pronto e uma mão de obra especializada para conseguir instalar. Sabe, E tem mesmo que ter a metálica demanda, é uma né? coisa básica que já era pra gente ter muito mais desenvolvido aqui. A gente Sim. exporta aço. E é uma fortuna, a gente tenta usar e agora na pandemia triplicou. Isso é questão que de burocracia, de, Não, é de cultura entendimento de mesmo. cultura? Primeiro, a formação dos projetistas. Resistência, talvez. Os uma melhores certa- são indianos. Então, assim, não tem uma cultura de ter especialização e de ter esses projetistas dedicados. Por exemplo, quando a gente vai fazer projeto de estrutura, a gente pega engenheiros que são meio que fazem cálculo estrutural global. Né, para você ter um bem dedicado para metálica, que está ligado a alguma indústria. Mas eu já ouvi falar de já culparam, não vou brincar, né? Que, por Culparam exemplo, o Niemeyer, CLT... Mas... não, mas é sério, por exemplo, é que Que nos... aleatório. Não, mas ó, vou A gente explicar, briga vou super por explicar. causa do Niemeyer. Ai, depois eu quero voltar nisso aí. Queremos. Eu adoro e ele tem ressalva. Amor e ódio, Polêmica. amor e ódio. Mas é sempre Polêmica. assim, né? Não, mas é um lance assim, no Baianos 40, 50, então quando estavam surgindo novas tecnologias, o Brasil ficou muito bom no concreto. Então, na hora que o cara falou, vou fazer Brasília, vou fazer essas curvas, ele ajudou a desenvolver, então, os calculistas, todo mundo cita o calculista dele, esquema de ferragens, eles desenvolveram a técnica e usaram as obras dele como laboratório. Então, tem gente que vem do mundo inteiro para fazer pós em estruturas de concreto no Brasil. A gente tem técnicas boas, então aí que tá. A gente se tornou bom no concreto. Europa, né? E daí, ao mesmo tempo que Nova York estava crescendo na metálica e verticalizando na metálica, a gente estava não verticalizando tanto, mas fazendo umas loucuras mais modernas e vencendo grandes vãos com concreto. Seguimos caminhos diferentes. Diferentes. E agora Aquelas fica boas difícil, decisões então, né? na hora- de não usar e daí- ferrovia e usar rodovia, de não usar... Aquelas polêmicas do passado. Sim. Tem o nosso lado do nosso querido corpo de bombeiros, os caras também são cri-cris, né? Então, assim, tudo que é diferente, os caras não, eles... Fica horroroso, Aí que é põe tipo- aquela tinta que é uma espuma, né? Aí você Então não... tem umas coisas Feio. que são bem fundadas, e que isso, o CLT também está sofrendo com isso. Né? Só vou fazer um prédio de madeira maciça. Não pode. Vai pegar fogo, vai morrer então, todo não, mundo, eles é fizeram isso? os testes, então eles primeiro pegaram... eles tiveram Não, que é construir... o eles primeiro construíram uns pensamento da cubos, pessoa, né? Eles fizeram alguns protótipos e tocaram fogo. Tem que fazer uma série de exames e laudos, então parece que agora tá... Eles podiam viajar para algum lugar que Eles já tem, liberaram 23 metros de altura Pois para era, edifícios em CLT. era a questão que eu queria chegar. É um ponto de... É cultura, é falta de informação, é falta de mão de obra para essa tecnologia especializada? Porque você falou, eles podiam viajar para conhecer. Quais seriam as sugestões, então? Buscar conhecimento, buscar Exatamente, materiais? ir para lugares que já aplicam isso, já tem as soluções. Mas aí caímos no comodismo, é isso, né? Eu não sei se um bombeiro tem budget, né, para ir viajar, para fazer tem esse lance de pesquisa e tem o universo tem, dos às pequenos vezes quer poderes fazer e não também, que a gente consegue, né? volta no ser humano, que é a que burocracia. é quem aqui, dá a né? canetada final. É um Porque o problema é o somatório. Niemeyer e as pessoas. Eu ando numa fase meio assim, comunidade. Eu não sou ecologista. Porque aqui, assim, se você tem a coisa irregular, funciona bem. Agora, você quer regularizar, é um drama, né? Tudo A gente vive num país difícil. burocrático, né? Muito. Super burocrático. E de pessoas que já fizeram daquela maneira há muitos anos e não querem fazer diferente porque tá muito cômodo. E daí tem a questão da educação, e tem a questão da mão de obra, e tem a questão... Agora, abrindo um parêntese. A nossa faculdade de arquitetura, falando como um todo no Brasil, ela traz no DNA dela esse conhecimento. Eu sei a resposta, mas eu vou jogar para vocês a pergunta. Traz o conhecimento dessas novas tecnologias? Vocês acham que os nossos mestres, né, ali dentro da universidade, eles abrem essa porta para que o estudante, né, ele saia dali um profissional com conhecimento de novas tecnologias ou não? Acho que sim. Existe, mas é tudo muito teórico, eu acho. Tá. Tem essa dificuldade, né, da faculdade ter pouca coisa prática. Por exemplo, deveria haver um canteiro de obra em todas as faculdades mostrando o que são as coisas. Tá. E aí você fica estudando tudo na teoria. Por exemplo, o nosso escritório.
às vezes desenham coisas que você fala, gente, como que isso fica parado? Como que prende? Como que funciona? Então é muito subjetivo. Acho que Sim. daria para fazer uma coisa mais aplicada à prática, que fica muito mais simples. Por exemplo, um quadro de luz. A pessoa nunca viu, né? Como que funciona. Tá. Aí você aprende diagrama unifilar, que é super complexo, né? E na realidade, tá descolado ali. Fica... E nós que estamos com a caneta na mão, né, ali? Por que eu falo que nós estamos com a caneta na mão? Vocês têm escritório de arquitetura, nós temos um programa que traz conteúdo. Como a gente consegue contribuir ali, né? Uma pergunta que a gente tem se feito bastante. Nosso papel, né? Nosso papel ali, né? De trazer conteúdos alinhados com a necessidade das pessoas. Porque não adianta nada a gente estar aqui conversando num podcast e falando de um assunto que não contribui, que as pessoas não querem ouvir, né? Então, acho que super importante esse questionamento de nós que estamos aqui com a caneta na mão, dizendo assim, de nos questionarmos o que a gente pode fazer para contribuir. Jogo a pergunta para vocês. Nós profissionais arquitetos, nós empresas... Eu acho que tem... Vou voltar um pouco na primeira pergunta. Acho que não. A maior parte das universidades não fazem link nenhum de nova tecnologia. Tá. Porque tem parte das universidades que nem citam direito e nem focam direito em arquitetura como construção, né? Tem umas que levam a arquitetura para um lado mais abstrato e a gente sabe que também boa parte do mercado que faz arquitetura quer trabalhar com interiores. Então, se a pessoa é mais voltada para o mercado... tudo bem, estou há 20 anos afastado, pelo menos da universidade, mas pelo pessoal mais novo que a gente conversa, acho que tem escola da cidade, tem sim uma coisa mais dinâmica, mas as outras mais antigas, que tem muitas, eu acho que são, né? Então depende mais do aluno, ainda. Depende mais da pessoa. Eu tenho mais interesse... iniciativa do professor Tá. de ter essa visão. Que a escola, de forma geral, é um ponto de partida, né? E aí, encerrou aqui, né? Recebi o meu diploma, eu não tô pronto, né? Na verdade, eu subi um degrau que me qualificou, me liberou, né? Mas tem que ter a contrapartida, né? Mas tem um lance que Vamos acho que ouvir a proposta. A universidade também no Brasil, no geral, ela é meio distante do mercado. Você pegar, assim, Estados Unidos, assim, quando você tem aquela coisa onde a academia é mais próxima da indústria. Concordo. Então você tem as grandes universidades, elas são linkadas em projetos de laboratório e ciência com grandes indústrias e elas fazem parte da pesquisa e desenvolvimento em todos os setores. Você vê, lá fora um reitor, ele fala perante o município e ele é uma pessoa respeitada, que você não sabe quem é o nome do reitor, a não ser quando acontece um escândalo ou alguma coisa... de assédio sexual. Mais ou menos Vejo isso. que temos você só vai muito saber trabalho o nome quando o cara frente. Mas eu não sei, pelo menos aqui você não tem essa coisa. O reitor da USP, como um todo, está falando com a municipalidade a respeito do programa de desenvolvimento urbano que está sendo feito e tem uma opinião ativa que vai sair nos jornais, porque ele tem lá um conselho de profissionais embaixo dele. Ele não faz parte. E a nossa não cabe a cultura? mim. É uma falta de cultura, eu acho que é uma falta de cultura. Eu trabalhei num escritório em Barcelona que tinha o seguinte, o escritório tinha um convênio com a universidade. Tá. E a universidade tinha convênios com empresas privadas. Porque, por exemplo, a gente que toca o escritório, a gente tem um negócio. Claro. E a gente gostaria de fazer muita experimentação. Só que pra gente custa muito caro fazer experimentação. Entrar em concursos, desenvolver novas tecnologias. E aí, a gente não consegue muito pegar a nossa equipe e falar, vocês vão ficar 3 meses aqui num projeto que a gente não vai receber nada. Claro. Porque a gente tem a equipe toda para manter e tal. Então, o que eles fazem lá? A universidade manda a mão de obra, né? Ou faz tipo uma carta de convênio, que é pago pela universidade, e a universidade tem apoio da iniciativa privada. Então, se consegue desenvolver a partir disso com subsídio. Tá. Só que no Brasil isso é muito difícil. Tem coisas pontuais ainda. A gente até tem conversado com outros escritórios de arquitetura para ver como viabilizar isso, porque isso reflete em toda a arquitetura, né? Com certeza. E daí acho que chega naquele lado que você consegue criar um link entre novas ideias e aplicação prática que vai interferir na vida das pessoas, que você pode chegar e mudar uma comunidade, chegar na periferia ou chegar em quem precisa
Se Então a vocês gente se animarem, vê a essas gente coisas super tipo se assim, anima. blocos feitos de tecido reciclado, ou coisas de plástico, assim, lindo. Só que daí o cara tá lá produzindo material novo, que é super bacana. Ele tem que ensinar todo mundo como utilizar o material novo dele. Então, nessa cadeia de processo, se você não tenha... Puxa, peraí. Ou você tem se você cria uma grande indústria, da indústria faz esse trabalho de falar, legal, eu vou pulverizar, eu vou fazer o marketing para disseminar essa cultura para que aprendam a usar o meu material. E não é fácil, né? E não é fácil. Não é então fácil pra nós, né, não, Vivian? leva 15 anos, sabe? Daí você vai ver um processo longo. Tem Agora, algum exemplo positivo, porque a gente está falando das dificuldades, mas teve alguma nova tecnologia, algum novo material que até alguns anos era difícil por essa série de fatores que a gente já comentou e hoje a gente navega bem? Que vocês lembrem? Tinha uma época que não era fácil fazer isso, aquilo, e hoje em dia tá mais acessível. Ainda não. Pelo menos assim, de vida... É engraçado. Eu Mesmo acho o assim, drywall de que a gente falou, tem gente que não quer. Tem também, por exemplo, a gente começou a usar BIM, né? Sim. E aí a gente tem dificuldade, por exemplo, de achar projetistas complementares que também projetem em BIM para a gente poder conectar tudo. Porque depende da vontade das pessoas. Eu, por exemplo, vou confessar, não estudei BIM. Né? Então, assim, eu me distanciei um pouco não, muito, né? Na verdade, hoje eu tô na área de marketing, então, assim, me distanciei da prancheta, do projeto, então não faz sentido para mim estudar BIM, né? Mas, assim, muitos profissionais que eu conheço também, sabe, a gente volta um pouco naquela história de que temos um escritório, ou seja, o profissional, ele tem que aprender uma nova tecnologia e, ao mesmo tempo, ele tem que sustentar ali a família, o escritório dele, enfim. É uma série de coisas, né? E aí a gente entra na questão da inércia, na questão do tempo, na questão de, às vezes, não apostar muito, sabe? Será que isso vai pegar ou não? Vou esperar um pouco para ver se isso vai virar uma realidade antes de eu me atualizar. Então, acho que são vários pontos que acabam contribuindo para que a coisa gire mais devagar. Custos de softwares, né? Um impacto direto. Mas eu acho que isso é uma coisa que deu uma evoluída, né? Mas tá melhor, né? Tá, porque antes a gente tinha que usar 50 mil programas. O Excel, o AutoCAD, nem tinha SketchUp, 3D Max, depois o Photoshop, depois o não sei o que, né? Agora você consegue quase que fazer num só. Sim. Você monta tudo no ArchiCAD, por exemplo, e renderiza. Sim. Isso sem falar da inteligência artificial, né? Exatamente. Também. Outro dia as gurias lá do escritório, do showroom, me perguntaram: mas por que tu usava Photoshop na faculdade? Eu falei, bom, era uma realidade um pouco diferente. Gente, a gente tinha que fazer colagem, lembrar no Photoshop, o resto ainda tava lendo na aquarela. Então... no lápis de cor. Usei também muito, tá? Usei muito lápis de cor também. Então, assim, por um lado, é legal que a gente tem essas possibilidades. Por outro, aí vou abrir um outro parêntese aqui. Também a gente começa a perder um pouco o laço com certas tecnologias tradicionais bem importantes. E aí eu falo não só na arquitetura, a gente estava falando agora há pouco sobre alguns movimentos no Japão, por exemplo, de uso da pedra ali, tecnologias tradicionais, madeira talhada, enfim. A gente acaba perdendo um pouco também o know-how e a expertise de certas coisas bem tradicionais. E por outro lado, a gente também tem dificuldade de trazer novas tecnologias, né? Sim. A gente, dentro da Eliane, a gente tem o jabá, né? Dentro da Eliane, a gente tem o braço de serviço, né? Que é a Eliane Tech, onde a gente tem fachada ventilada. E a gente tem dificuldade, as pessoas ainda têm desconfiança do porcelanato ali na fachada ventilada. Mas eu não sei direito como que é a fixação, eu não sei direito como que é a resistência. Então, assim, a gente faz todo um trabalho ali de educar no bom sentido, de informar os profissionais, de visitar o escritório, de mostrar o protótipo da fachada ventilada, de convidar o showroom. E mesmo assim, a gente tem dificuldade. E uma das grandes dificuldades que a gente tem é assim, isso vai ser caro. Vai ser caro. Ninguém nem orça, né? E daí, uma vez, eu perguntei para um engenheiro, eu falei assim, não, tudo bem. Tu acha que vai ser caro? Quanto que tu acha que custa? Daí ele falou lá um valor, bem acima do valor real. E daí eu falei assim, tá, e quanto que custa a solução que tu usa hoje?
Aí ele parou e Ele falou, nem não sabia. sei. Então, Eu falei, então como que tu... Pode ser que seja mais barato, pode ser que seja metade do preço do que o que tu tá usando hoje e tu não sabe. exato. Então, assim... O mesmo normalmente é 30% mais caro, mas vai te gerar uma série de eficiências. Aí tem uma questão de Que venda. o tempo é mais rápido. O pós-obra, aí tem uma outra cultura. Dependendo do construtor, dependendo da incorporadora, qual incorporadora tem hoje uma responsabilidade Sim. há 5 anos. Em 5 anos toda a tinta aguenta, tudo é bonito, todo o prédio ainda tá novo. O cara que constrói fala, não, daqui 15 anos você volta aqui e esse prédio vai estar com cara de novo. Então, assim, deve aquela série de, puta, vamos certificar, vamos ter um selo, vamos entender. Isso que nem estamos falando de sustentabilidade, né? Sim. Que a pessoa ela pode até ter um entendimento de que um investimento talvez um pouco maior, né? Não significativamente maior, mas ainda assim um pouco maior, ele vai estar trazendo a sustentabilidade. Isso a gente entra na arquitetura social, né? Que é esse sim. pensamento voltado para o nosso entorno também, né? E dentro disso que a gente estava falando também, a questão do ciclo de vida do produto, né? Porque às vezes o investimento, aí falando da sustentabilidade, às vezes o investimento inicial é maior, porém a vida retorno, útil do né? Ele vai se produto, pagar. ele vai se pagar, né? Só que a gente Tranquilamente. não para fazer essa conta. É que também tem um pouco essa fast fashion, né? Você compra uma blusinha que dura meio ano. Isso na construção também ficou um pouco assim. Ah, vamos demolir tudo, fazer tudo de novo. Então, assim, por que você vai demolir tudo? Você vai gerar tanto resíduo, você vai fazer tudo outra vez. Então, um pouco essa consciência, né? Sim. De ter as coisas de qualidade, mais lentas, o que ele estava falando, de duráveis. Então, muitas vezes, até a construtora ou quem faz o produto não está preocupado. É fast, né? Um consumo rápido. Tá. Então, a gente procura não fazer isso. Reutilizar o máximo possível, ver o que tá bom, o que não tá. Então, um pouco dessa... E também de técnicas ancestrais e antigas, né? Porque a gente estava até falando, o que é a tecnologia? Mas tem tecnologias, por exemplo, você construir fora da terra, para a água ter um fluxo normal. É que tecnologia parece algo moderno, né? Parece algo de necessariamente, hoje, né? né? Mas aquilo que foi criado também é uma tecnologia. Mas isso tem tudo a ver Tecnologia e técnica, né? Exatamente. Então, a sustentabilidade, ela vai para coisa, né? Sei lá, os índios têm técnicas que são milenares, São né? válidas, né? Construção árabe, que tem o pátio no meio, com água que refrigera. Então, às vezes, você criar um telhado todo de vidro, super high-tech, e botar um monte de ar-condicionado, isso é contra, né? Contra a tecnologia. Por exemplo, a gente sempre gostou de fazer retrofit, desde que a gente começou, já faz, sei lá, quase 30 anos. E aí, agora que tem essa consciência, né? São Paulo, uma cidade enorme, toda construída. O que a gente faz com tudo isso que está abandonado? Retrofit. Exatamente. Para que ficar construindo tanto, né? É legal também, claro, né? A gente gosta de fazer nova arquitetura. Mas de ressignificar e ter esse cuidado, né? Com o que já existe e não poluir tanto e não gastar tanto. Então, pôr um pé no freio desses processos, eu acho que falam bastante da sustentabilidade também, né? E são muitos escritórios que têm esse perfil? Qual específico? Esse perfil de ressignificar, de evitar essas demolições. Eu não sei, mas a gente concorre com um grupinho ali sempre com o mesmo. Não, acho que tem. Nós somos amigos, na verdade. Né? Mas isso é legal, Tem mais né? com esse pensamento. É uma competição saudável? Não, eu falo porque eu particularmente conheço muitos escritórios de arquitetura. E poucas pessoas sentaram comigo para conversar e trouxeram esse tipo de visão para a mesa ali, para a conversa. E eu acho, na minha opinião, tá, gente, raro encontrar escritórios que tem esse perfil. Por isso que eu joguei a pergunta. Eu acho que existe... É que foi nossa história isso, né? Foi meio rolando, a gente foi aprendendo. Eu acho que também tem um negócio isso da história do empírico. escritório, porque talvez você encontre... Tem muitas pessoas que trabalham muito com reformas, e daí talvez a pessoa tenha mais esse olhar, porque ela está trabalhando com uma reforma. E daí, normalmente, esse escritório faz reforma. Esse escritório constrói prédio. Esse escritório faz
restaurante e shopping. Esse escritório faz hospital. E a gente tem uma história do tipo, a gente quer fazer de tudo. Não quer ser nichado, né? E a gente fica nessa briga do tipo, faz Eu um conheço pouco alguém aqui. que falou isso com a gente num outro podcast. Mas o que vocês fazem? A gente faz Não, arquitetura. calma, a gente tem pilares bem estabelecidos. Sim, mas é arquitetura. Então, assim, tudo nos interessa quando dá a possibilidade de boa arquitetura. Sim, E a gente não é apegado nem à escala, nem à natureza. a rótulos. O bacana é isso, gente. Desafios. Sim. A gente Faz é de meio tudo. no case, né? Vai, estuda o negócio, faz uma imersão, entende o comportamento, e aí vai fazendo... E como equilibrar dentro do escritório os projetos que trazem esse desafio, né, essa vontade, versus... Por que eu tô falando isso, né? Porque a gente tem um público muito forte que assiste o nosso conteúdo de jovens profissionais. E a gente acha importante também compartilhar a visão de pessoas mais experientes com essa turma jovem que tá chegando. E o que eu vejo, assim, vocês estão aí, né? Já têm uma carreira longa, já estão estabelecidos. Vocês já podem escolher mais ou não, né? Essa questão de fazer o que gosta ou fazer o que precisa fazer porque tá começando ali, né? Como que funciona? Dá um conselho pro pessoal que tá jovem no mercado. Eu acho que a gente foi sempre muito movido ali na paixão mesmo. Então, assim, a gente pegou muitos desafios. Tem licitação da obra pública, né? Vambora, vamos fazer. Coragem. E a gente, graças a Deus, é um escritório que é independente. Então, assim, a gente não precisa de nenhuma marca, não precisa de nenhum investidor. A gente consegue sobreviver com a nossa verdade. E isso é muito difícil. E é muito legal também, tá? Parabéns. É muito legal. Porque é difícil. A gente estava falando há pouco sobre muito isso. difícil. Essa questão da sua verdade, da autenticidade. É difícil? Mas assim, a gente começou do zero. Tá. A gente começou numa salinha com uns projetinhos na raça e o que tem que entender é que um arquiteto é um vendedor. Então eu entro no elevador, tem uma pessoa nova, para mim é um potencial cliente. Oi, tudo bem? O que você faz? Nananã. Você tá construindo? Você vai ter bebê? Eu tô sentindo assim, talvez, né? Vamos fazer Total. o quarto do seu bebê? Ontem eu tava na padaria com meu pai, aí tinha um cara do lado, ele começou a falar do ar-condicionado, aí eu falei, porque quando a gente projeta, você já introduz, Vamos né? reformar a padaria? Já peguei o contato do cara, então assim, isso é uma... Sim. Você tem que... se você for ter um escritório de arquitetura, né? Porque você pode fazer carreira em diversos lugares. Sim, como eu sou arquiteta e não trabalho no escritório de arquitetura, né? Agora, caso você queira ter um escritório, você tem que ser bom em vendas. Sim. E comunicação. Às vezes no escritório a gente vê gente super bom na técnica ali, aí você fala com a pessoa que quer subir de nível, aí você fala, tá bom, você vai ter que comandar 2 outras pessoas. A pessoa não consegue se comunicar. Então, esse exercício... Comunicação é um desafio. Porque às vezes a gente trata com 50, 60 pessoas no mesmo projeto. E Sim. você tem que defender seu tem posicionamento pessoas- ali. E eu acho que também o arquiteto ele tem um papel... Ele é muito conciliador. Tá todo Sempre mundo tem brigando. dentro de um escritório um que tem um sempre perfil mais comparei conciliador. Por isso que tá saturado de pessoas, porque lida com elas, uma hora cansa. Eu não sei se eu tenho razão. Eu sempre gostei, talvez seja romantizando a profissão. Eu gosto de comparar a profissão de arquitetura com a profissão de diretor de cinema. Tá. Nunca mexi com isso, não sou da área, tá? Mas talvez por isso que esteja só romantizando. Mas quando você fala assim, putz, na hora que a gente assiste o filme e você vê, tem o roteiro, tem o produtor, tem o resultado financeiro, o universo de pessoas que você tem que comandar e dirigir e Sim. o pensamento para que aquilo chegue num resultado. E várias Com- conciliações É um ali. processo. É um maestro, né? Não, ainda mais obra que tá E é todo como mundo bravo. você vai coordenando. Não, o pior não é quando tá todo mundo bravo. O pior é quando o prazo está Que estourado. é sempre, né? Que é sempre. E as coisas não estão acontecendo Sim. tão quanto... Porque assim,
Claro que projeto novo, pegou um terreno limpo, tem menos imprevistos, vamos dizer assim. Quando faz sim. reforma, retrofit, ressignificação, não sabe exatamente o que vai estar ali atrás, né? Então tem mais imprevistos. Então acho que também tem esse lado emocional mais forte e tem a necessidade de um conciliador ali também mais presente, né? Mas a questão do terreno limpo, isso quando as pessoas começam a construir com o projeto pronto. Também tem isso. Aí você tem a pessoa do tipo, já vamos começando, porque peraí. Não, o projeto tá pronto. Não, mas a gente nem escolheu o terreno ainda, não. Mas o projeto vai ser esse, vai ter que... E tem que fazer caber ali no terreno. Também tem disso, né? A parte legal também é uma... Também complicada, né? Não, na verdade, tá fala pra nós, o que é fácil na vida do arquiteto? Eu tenho uma pergunta, eu não sei se vocês têm esse número, já que vocês estão nessa... Eu tenho uma curiosidade das pessoas que se formam em arquitetura, quantas permanecem na área? Não, mas eu Isso já ouvi tenho de uma dúvida desse número. Eu já ouvi A gente de pode uma... procurar. Bastidores, procura aí pra nós. Percentual de arquitetos que desistem da carreira. Mas acho que isso acontece tipo em toda a 80%. profissão, né? Que hoje em dia vira Uber, que, né? Dizem, né? Nossa. Não deu certo, vira Uber. Mas eu ouvi de uma arquiteta uma perspectiva muito interessante, assim, que ela disse que a profissão, ela tem uma característica que ela sempre acaba sendo positiva de alguma forma. Porque, por exemplo, se uma pessoa busca um arquiteto, né, é porque ela tá construindo algo, ela tá mudando algo, ela tá recomeçando algo, mesmo que seja, por exemplo, um casal que se separou e um vai ter que fazer uma casa para si. A pessoa está recomeçando, ela está dando um novo passo, enfim, né? Uma transformação, tá no período de transformação. No pensamento dela, ela está recomeçando algo melhor, enfim, né? Dependendo da perspectiva de cada um. E ela vê que isso sempre termina de uma forma positiva, então ela se sente parte de algo muito positivo que está acontecendo. Porque é sempre um recomeço. Super. Né? Eu achei Até muito a gente bonito encontrou isso. um cliente que a gente fez projeto com ele em 2005. Aí eu falei, olha, não é por nada não, mas olhando a nossa trajetória, acho que teve um cliente, talvez que não, mas assim, a gente deve ter feito mais de 300 projetos até hoje. E todos que foram para frente e construíram e montaram um negócio, eles tiveram sucesso. Então, assim, a gente fica muito... nosso trabalho é esse, é fazer o outro ter sucesso. Fazer parte. Uhum. Ou é um empresário jovem que está montando um primeiro negócio, bomba e tem sucesso na carreira. Escritório, se é questão comercial. Deve ser muito bom. É muito legal. Deve ser muito recompensador. É isso que move a gente. Total. É isso que move. Por exemplo, a gente fez a sede nova do Nubank agora. E aí a gente teve um feedback de que é o lugar que os Nubankers estão mais gostando de frequentar e era o desafio, como depois da pandemia, trazer as pessoas para o escritório. E são bem jovens, assim, né? Uma galera que vai de, 20 anos até 35, bombando o lugar. Então a gente entra lá e fala, assim... Que legal. É menos satisfatório do que, ficou bonito. Claro. Né? Aliás, é mais. É mais. Entendi. Você vê as pessoas desempenhando bem o papel que elas estão lá para fazer e trocando experiências. Se apropriando do espaço, né? É muito legal. Você falou que tinha uma proposta e não fez. Então eu vou fazer uma proposta. Nós queremos ouvir ainda. Vamos, né? Queremos ouvir a proposta, mas vou fazer também uma proposta. Seria muito legal, olha, eu ao vivo aqui fazendo uma proposta. Seria muito legal trazer para esses conteúdos do Connect Arc essas trocas. Por que não levar um grupo de jovens arquitetos para conhecer uma experiência como essas, vocês mostrando ali ao vivo o projeto, contando como foi o processo construtivo? Será que é uma coisa que é viável? Fazer um tour? Fazer um tour lá, por alguns exemplo. Projetos, sim. Depende, às vezes, quando é corporativo, né? Precisa da autorização deles. Claro. Mas eu acho que super. Porque eu acho que eu não sei, eu tô pensativa ultimamente. E eu fico pensando o que a gente pode realmente fazer para trazer valor e agregar conhecimento para essa galera jovem, né? Que tá aí, ou não tão jovem, por que não, né? Eu conheço pessoas de todas as idades que estão começando a carreira de arquitetura.
e contribuir aí, né? E vocês Isso é bacana. que são mais experientes, né? E que estão mais à frente na carreira, serem mentores dessas pessoas. Super. Por que não, né? Aham, Já tô fazendo minhas propostas aqui na gravação. com certeza. Claro, se faltam exemplos e prática, né? Como a Mila comentou, então seria uma alternativa interessante. Acho que até é legal acompanhar algum processo desde o começo, porque acho que a arquitetura tem muito glamour, assim, quando você faz faculdade, né? Eu vou fazer uma loja para Dior, vou fazer a empresa X, só que aí você entra lá no lugar todo demolido, cheio de bicho. Você Zero sai glamour. todo sujo, aí você tem que falar com 50 pessoas. Então, eu acho que tirar um pouco desse mito, né, que tem a arquitetura e fazer a pessoa entender que no entorno que ela vive, ela pode atuar em qualquer lugar. Aproximar mais da realidade, né? Eu passo no barzinho da esquina da minha casa que eu acho horroroso. Vou propor pro cara para fazer uma melhoria. A gente ficou anos trabalhando de graça, porque a gente queria executar. Então, a pessoa já fica com esse estigma também. Eu não vou fazer de graça, porque é uma exploração, porque nananã. Assim, primeiro, você é estudante, você não sabe nada. Tem que ralar muito. Você sabe a teoria, a arquitetura é muito prática. Então, assim, como é que você consegue aplicar o que você pensa com alguém te pagando, sendo que você vai fazer um monte de bobagem? Porque faz, né? Sim. Quem nunca, né? Então, assim, acho que ter esse peito aberto de ir lá e investir na sua própria carreira e tentar transformar o entorno que você vive na pequena escala, sem tentar ser uma coisa tão grandiosa já no começo. Então, talvez é desenvolver esse olhar, né? Eu acho que falta um pouco, e aí precisa de estrada, né? Para desenvolver esse olhar crítico num sentido positivo, né? De como contribuir e como melhorar os espaços, que eu acho que isso também é a essência da arquitetura. Às vezes a gente esquece um pouco da essência, né? Que é essa coisa da apropriação dos espaços, de pensar os espaços, como ele vai ser usado no futuro. Eu acho que tem esse lado... E de não ter preguiça, né? Não pode ter Sim, preguiça. mas tem uma parte agora que a gente até pensa em se envolver, mas essa coisa de você tornar a arquitetura mais acessível. Então, é antagônico, né? Por um lado, Sim. você quer projetos maiores, você quer, né, ter já um tempo de mercado, e por outro lado, também dá vontade de se envolver em coisas, às vezes menores, mas relacionadas a comunidades e que também vão ter impacto social. Sim. Vamos falar que às vezes é mais verdadeiro, você vê pequenas coisas que interferem muito mais na vida das pessoas do que muitas vezes grandes obras, mas que não fazem tanta diferença na vida daquele setor da sociedade que já está acostumado com tentar buscar esse equilíbrio, né? A sociedade é muito desigual, então... Acho que resumindo, a gente tenta fazer uma conversa dessa para encontrar soluções e a gente sai com mais dúvidas, Sim. mais perguntas, mais reflexões. Acho que a gente nunca chega num consenso. Mas a gente continua conversando, né? Mas não neste episódio. Ela que manda no relógio? Eu faço o papel da megera. Tô brincando. Mas quando o papo é gostoso, a gente não vê o tempo passar e vai longe, né? E foi o caso de ter vocês aqui com a gente. Foi muito legal, a gente aprendeu delícia. muito. Amamos. E a gente agradece demais. Recebemos aqui com a gente Mila Strauss e Marcos Paulo Caldeira, arquitetos do escritório MM18. Já contaram pra gente a história de como é que surgiu, que a gente adorou, né? A essência do escritório e tudo a ver com o nosso tema e tudo a ver com essa essência de vocês aí. Foi ótimo, né, Cris? Foi uma delícia, como adoramos sempre. também. Muito Obrigada obrigado. pelo Muito bom. convite. A gente sempre também aprende muito quando faz isso, né? Estuda. Com certeza. A gente se ouve falando, né? Sim. E começa a acaba virando reafirmar. um flashback. É começa verdades, tentando... isso. A gente fala, nossa, a gente já não tá tão jovem assim. Mas a gente resgata um pouco, entende? Né? Não, peraí, mas não abandonei os valores, né? E às vezes faz essa reflexão e fala assim, olha, eu acho que Foi legal, foi né? legal. Sim. Foi bom até Dá um aqui. orgulho, né? Foi bom até aqui.
Então tá, gente. Super obrigada mais uma vez Obrigada. pelo tempo e disponibilidade de vocês e compartilhar um pouco desse conhecimento aí, né? Muito bom. Obrigada. Obrigada, Cris, pela companhia. Obrigada a vocês mais uma vez. Obrigada a quem esteve com a gente até agora. Para nos acompanhar, já sabe, estamos no Spotify também, no canal no YouTube para assistir os nossos episódios, para saber quando tem novos episódios, @ConnectArc_oficial, @Eliane Revestimentos, @Decortaios. Os nossos blogs também, eliane.com, decortaios.com e connectarc.com.br. A gente fica por aqui, se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, obrigada.